Bom dia a todos. Antes de começarmos mais uma leitura dos Heróis da Fé, nós iremos primeiro falar primeiro capítulo aos Hebreus, tá? Vamos ler um pouquinho para depois nós entrarmos na nossos estudos. Primeiro capítulo, hein, gente? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque o qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outras vezes introduz no mundo o primogênito, diz, e a todos os anjos de Deus o adorem. E quando os anjos diz, o que de seus anjos faz vento, e de seus ministros labareda de fogo. Os seus ministros, labareda de fogo, é o que nós estamos falando dos grandes profetas, dos grandes homens que fez história, né, dos heróis da fé. Labareda de fogo é o Espírito Santo de Deus, viu, gente? Então, nós vamos continuar, né, falando que desses homens que tinham recebido o Espírito Santo de Deus para fazer a sua obra. E vocês acham que era só aquela, no século passado, 1700, que precisava de ter gente com o Espírito Santo para fazer a obra? Não, gente, nós estamos muito necessitados de pessoas sedentas de Deus para ajudar a humanidade aqui na Terra. Na França, eles estão já em vias de uma guerra civil muito grande por causa da morte de um adolescente de 17 anos que foi morto por um policial. Eles se revoltaram de tal forma que estão colocando fogo em tudo. Está descontrolável, né? Aqui no Brasil nós estamos passando por grandes apertos na beira de tornarmos um país comunista. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ficar com o braço cruzado? Não, gente, nós temos que pedir para o Espírito Santo de Deus, orar, jejuar, clamar, para Deus levantar homens que lutam pelo nosso país, tá? Então nós vamos aprender com um pouquinho com esses grandes homens. Mas primeiro eu preciso contar a história deles, mas eu vou contar resumido para vocês não ficarem muito cansados, tá? Hoje nós iremos falar de John Wesley. Ele nasceu em 1703 e faleceu em 1791. Então nós vamos começar que eles estavam dormindo tranquilamente quando eles ouviram na rua alguém gritando, fogo, fogo. A casa dele estava totalmente pega pelo fogo, estava queimando todo. Eles conseguiram despertar os seus filhos e descer as escadas e sair correndo. Mas João, que contava com 5 anos e meio, ficou dormindo. A mãe dele tentou várias vezes subir a escada, mas pelo caso da chama ele não conseguia pegar, né? O que restou para eles fazer? Todos eles ficaram de joelho orando para Deus ter misericórdia, né? Aí juntaram, quando o menino acordou no meio daquela labareda de fogo, ele acordou e ele viu que não conseguia passar, ele tinha 5 anos. O que ele fez? Ele subiu na mala, em frente a uma janela, e o vizinho viu ele de pé. O vizinho chamou outras pessoas e conseguiram salvar, fizeram uma escada humana
e conseguiram alcançar a criança. E ele foi salvo desse grande incêndio. Não restou nada, não restou nem documento, nem nada. Eles perderam tudo. Mas o que ele deu graças a Deus de ter saído com vida, né? Foi Deus que salvou esse grande homem que ia se tornar, né, um grande pregador. Como era de se esperar, o maligno tentou anular a obra gloriosa do Espírito Santo no grande despertamento, atribuindo tudo ao fanatismo. Em sua defesa, Eduardo escreveu: Deus, conforme as Escrituras, faz coisas extraordinárias. Há motivo para crer, pelas profecias da Bíblia, que sua obra mais maravilhosa seria feita nas últimas épocas do mundo. Nada se pode opor às manifestações físicas, como as lágrimas, gemidos, gritos, convulsões, falta de força. De fato, é natural esperar, ao lembrar-nos da relação entre o corpo e o espírito, que tais coisas acontecem. Assim falam as Escrituras, do carcereiro que caiu perante Paulo e Silas, angustiado e tremendo, do salmista que exclamou sobre a convicção do pecado: envelheceram meus ossos pelo meu branido durante o dia todo. Salmo 32, 3. Dos discípulos que na tempestade do lago clamaram de medo, da noiva do Cântico dos Cânticos, que ficou vencida pelo amor de Cristo até desfalecer. O certo, gente, é que na Nova Inglaterra, era Nova Inglaterra porque nós estamos em 1740 na história, um dos maiores avivamentos de todos os tempos modernos, já é tempo moderno lá, né? É igualmente certo que esse movimento se iniciou não com os sermões célebres de Eduardo, mas com a firme convicção deste de que há uma obra direta com o Espírito Divino, né? Com o Espírito Divino. E aí teve grandes avivamentos que o nosso história de hoje nós estamos lendo, vamos falar, né, de João. Anos depois dessa publicação, apareceu o retrato de John Wesley embaixo da apresentação de uma casa ardendo, com as palavras: não é esse um tição tirado do fogo? Que era o moço, né, que estava pregando naquele dia, que Deus tirou ele do fogo, que destruiu a casa dele inteiro, mas ele saiu vivo sem nem um queimado. Não é o Espírito Santo de Deus? Então, eles falam que o grande avivamento que houve, sendo na Inglaterra, né, que salvou milhares de pessoas e que salvou a Inglaterra de uma revolução, que na mesma época deixou a França em ruínas. Dos 4 vultos que se destacaram nesse grande avivamento, estava John Wesley, Jonathan Edwards. No mesmo ano, Wesley, ele tinha um irmão também, viu, gente, que faleceu, e tinha também o George Whitefield e vários outros grandes nomes, né? Mas a bibliografia desse cérebro pregador, para ser completa, deve incluir a história da sua mãe, né? Que não se pode traçar a história do grande avivamento do século passado, de 1700 na Inglaterra, sem dar em grande parte da herança merecida à mãe de João e Carlos. O João era um e Carlos era o irmão dele. Isso não somente por causa da instrução que inculcou profundamente aos filhos, mas por causa da direção que deu ao avivamento, né? Que ela ajudava muito, com muitas orações, né? Ele passava horas também, a mãe dele também, todos eles eram de muita oração. João era o 15º filho dos 19 filhos. Naquele tempo eles tinham muito filho. E o que vamos transcrever, escrito pela mãe de João, mostra como ela era fiel em ordenar os seus filhos e a sua casa, né? Depois dela, em Gênesis 18, 19, ela falava, para formar a mente da criança,
A primeira coisa é vencer-lhe a vontade. A obra de instruir o intelecto leva tempo e deve ser gradual conforme a capacidade da criança. Mas o subjugar-lhe a vontade deve ser feito de uma vez, e quanto mais cedo, melhor. Depois pode-se governar a criança pela razão e piedade dos pais, até chegar o tempo de a criança poder também exercer o raciocínio. Nós estamos falando de 1700, viu, gente? E a mãe dele criava cada filho, assim, bem... Ela era bem dura, né? Mas ela nunca teve problema, nunca as crianças falavam em voz alta, gritavam na casa dela, né? E ela marcava sempre o 5º aniversário de cada filho como o dia em que deveria aprender o alfabeto. E todos, a não ser 2, cumpriram a tarefa no tempo marcado. No dia seguinte, a criança completava 5 anos e aprendia o alfabeto. Começava o estudo da leitura, iniciando com o primeiro versículo da Bíblia. Olha só como que a mãe deles, como que eles aprenderam, né? Aí eles foram estudando, entrou para escolas muito boas, né? Não tinham dinheiro, mas eles também tinham cultura, né? Eles tinham, a mãe dele nunca deixou eles sem estudar, sem nada. Eles conseguiram escolas muito boas. Eles nunca se omitiam ao culto doméstico, eles faziam culto, chamavam os vizinhos, né? E depois ele foi estudar, quando já era grande, ele foi estudar em Charterhouse, né? Ele estudou também em Oxford, uma das melhores universidades, né? Mas seu interesse principal não era o intelecto. Sobre esse assunto, ele escreveu: comecei a reconhecer a religião verdadeira. Tem a sua fonte no coração. Reservei 2 horas todos os dias para ficar sozinho com Deus. Participava da ceia do Senhor de 8 em 8 dias. Guardei-me em todo pecado, quer de palavra, quer de atos. Assim, na base de boas obras que praticava, eu me considerei um bom evangélico, né? Ele levantava, gente, às 4 horas todo dia para fazer anotações, para fazer seus estudos da escola e para ler a Bíblia. Enquanto estudava em Oxford, juntava-se ali grupos, né? E para ler a Bíblia, ele foi pregar, eles viajaram para outro país, foram pregar o evangelho em outro lugar, né? Mas ele foi para a Geórgia para pregar lá. Mas ele sofreu muita retaliação, né? Seu nome era precioso entre o povo, onde lançou os alicerces, que nem os demônios poderiam abalar. Eles eram homens de muita oração. Eles eram muito perseguido, terrivelmente perseguido, né? Porque ninguém gosta, até hoje, ninguém pode ficar pregando muito de Deus. Por quê? Porque as trevas se manifestam, né? Então, aqui fala da vida que ele teve, que era de mundo, ele, como todos que invadem o território de Satanás, que eles eram um homem que tinha o dom do Espírito Santo. Os irmãos Carlos e John Wesley tinham de sofrer terríveis perseguições. Em Moorfield, os inimigos do evangelho acabaram com o culto. Hoje está tendo isso também, viu, gente? Estão fechando as igrejas, tudo destruindo. Destruindo a mesa em que João subira para pregar e o insultaram e maltrataram. Em Sheffield, a casa foi demolida sobre a cabeça das pessoas que estavam lá dentro. Em Wednesbury, destruir as casas, roupas, móveis dos evangélicos, deixando desabrigado, exposta à neve, né? Na rua, deixaram na rua. Diversas vezes, John Wesley foi apedrejado, arrastado como morto pelas ruas. Foi espancado, machucado. Olha só, tudo porque ele era o quê? Temente a Deus, gente. Você sofre o quê? Perseguições terríveis. Mas a perseguição da parte da igreja decadente era a sua maior cruz.
foram denunciados como falsos profetas, paroleiros, impostores, arrogantes, homens destros na astúcia espiritual, fanático, e assim afora, né? Ele, duas pessoas que era temente a Deus, que foi criado num lar onde só orava e buscava a Deus e sofreram terríveis perseguições. Qual a causa de tão grande oposição? Era que entre os evangélicos da igreja dormente alegava-se que eram as suas pregações sobre a justificação pela fé e santificação. Do mesmo jeito que eles mataram Jesus, né? Eles continuaram, eles nunca desistiram de acabar com o povo de Deus, né? O Satanás odeia quem fala de Deus, odeia. Esse daí, quando ele ficou mais velho, ele ficou 54 anos fazendo seu ministério. Ele andava mais de 7 quilômetros para ir aonde ele tinha que pregar todos os dias. Esse homenzinho que andava 7.000 quilômetros por ano ainda tinha tempo para a vida literária, né? Ele escreveu vários livros, escreveu gramática hebraica, outra em latim, francês, inglês. Era um homem culto, não era qualquer pessoa. Ele estudou em boas escolas, boas universidades, mas ele enveredou por esse caminho de evangelista porque ele queria alcançar almas. Ele podia ser um homem muito próspero em qualquer repartição que ele trabalhasse, mas ele preferiu ser perseguido, mas não abandonar a Deus. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Ele escreveu 4 volumes sobre a história da igreja, escreveu e publicou um livro sobre a história de Roma, outro sobre a da Inglaterra, preparou e publicou 3 volumes sobre medicina e 6 sobre música para os cultos. Depois de sua experiência, né, em Fetterlane, ele e seu irmão Carlos escreveram e publicaram 54 hinos, né? Disse que ao todo ele escreveu mais de 230 livros. Esse homem tinha um físico franzino, né? E aos 88 anos ainda ele escrevia. Então ele teve uma vida longa. Ele fez viagens para a Irlanda, na qual, além de pregar 6 vezes ao ar livre, pregou 100 vezes em 70 cidades, né? Seu espírito era vivo como aos 53 anos, diz um amigo dele. Ele dedicou a vida dele inteirinha a Deus, mesmo ele tendo passado por tudo isso, e ele nunca abandonou a Deus. Ele viajava para outros países pregando. Ele era muito, como fala? Perseguido, né? E hoje nós vemos hoje a perseguição de muitas pessoas também, né? E ele pregou em 7 de outubro de 1790 pela última vez. Em 2 de março de 1791, com a idade de 88 anos, ele veio a falecer de morte natural. Ele já sabia que ele ia, né, falecer. Então, e assim é a vida desses homens, todos que pregaram o evangelho, né? E eles enfrentavam grandes batalhas, tudo para Deus, né? Eles nunca desistiram. E até índios eles chegavam a enfrentar, né? Porque naquela época tinha índios nos Estados Unidos. E os índios não eram bonzinhos, viu, gente? Eles eram chamados índios de pele vermelha. E eles enfrentavam índios, enfrentavam o frio, o povo ruim que não queria que eles nem pregassem nem nada, né? Mas eles nunca desistiram, tá? Então nós temos que aprender com eles. Como que é
o amor de Deus, né? Pelo amor de Deus você enfrenta tudo, né? Como eles enfrentaram. Depois nós vamos falar do David Brainerd, que viveu entre os índios, tá? Nós vamos agora ler. A história deles é muito bonita, gente, vale a pena para a gente ver, que às vezes a gente pensa que é só com a gente que está acontecendo isso. Olha que era no 1700 e já sofriam desse jeito, né? Hoje nós estamos vendo pessoas ligadas ao mundo das drogas, querendo fechar as igrejas no Rio de Janeiro, né? Expulsando os evangélicos da igreja, né? É assim a vida, né? Então nós vamos ler Salmo 12, tá? Para nós terminar, senão vocês vão cansar de mim aqui. Salmo 12. Socorro, Senhor, socorro. Os bons estão acabando. Está sumindo a lealdade entre os homens. Falam mentiras uns aos outros. Usam uma linguagem enganadora de coração hipócrita. O Senhor exterminará toda a boca mentirosa. E a língua que fala com arrogância, aqueles que dizem, por nossa língua somos fortes. O que falamos está em nosso poder. Quem é que manda em nós? Eles se acham tão poderosos que ninguém pode mandar neles, né? São até maior do que Deus na cabeça deles, né? Por causa da miséria dos pobres, por causa do gemido dos necessitados, agora me levanto, diz o Senhor. Levarei a salvação a quem deseja. As promessas do Senhor são sinceras como prata e refinada, e 7 vezes depurada. Tu, Senhor, nos proteges para sempre, nos livrará dessa gente. Os ímpios vagueiam por toda parte e vão crescendo a vileza dos mortais. Então, aqui Deus fala, né? Daqueles que abrem a boca só para derrubar o seu próximo, só para fazer maldade, né? Só pensa em poder, não pensa nas coisas de Deus, nada. Está muito longe de Deus. Então nós vamos fazer uma oração, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, peço a Ti, Senhor, que abençoe o nosso dia, todos que estão orando comigo, que o Senhor passa na frente, vai abençoando grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigada, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.